Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso módulo de CSS. Não estranhem aqui a minha tela hoje, eu dividi. Temos o VS Code aqui na esquerda e temos o nosso navegador aberto à direita. Isto é para facilitar aqui a visibilidade do que nós estamos a fazer. Aqui também no VS Code eu ocultei esta parte aqui, mas eu vou desocultar neste momento para explicar o que está a acontecer. Na aula anterior, nós vimos a introdução do CSS e nós usamos esses dois arquivos aqui de index e o style.css. Então, eu vou organizar isto em pastas diferentes para cada aula. Então, a aula de introdução já passou e hoje vamos ver sobre seletores. Aqui nos seletores, nós temos neste momento um arquivo de index, mas nós estamos a aprender sobre CSS. É por isso que eu vou criar do zero o arquivo de CSS e vamos conectar aqui junto para aprendermos sobre seletores. Dentro dessa pasta, seletores, que eu acredito que você já criou também uma pasta e deu o nome ali que você preferir. Os seletores não é um nome obrigatório. Aqui dentro, eu poderia simplesmente dizer style.css, mas vou usar o nome seletores para vocês perceberem que o nome depende mesmo de si. Já criamos aqui o nosso arquivo CSS, então eu posso ocultar novamente. Já temos aqui os nossos dois arquivos. Na aula passada você aprendeu que existem três formas de usar o CSS. O formato inline, que você coloca aqui dentro da própria tag ou do próprio elemento. O formato interno, que você coloca aqui uma tag que se chama style, desta forma, e você coloca as suas regras aqui dentro. E também vimos sobre a forma externa, onde nós usamos um arquivo externo, que é o que nós vamos usar pelo resto do nosso curso. Eu já tinha dito isso na aula passada. Neste momento, nós queremos aprender sobre seletores, mas para isso nós temos que primeiro conectar o nosso CSS ao nosso HTML. Essa é uma regra, senão os estilos que nós aplicarmos não serão interpretados aqui no nosso navegador. Para isso, nós usamos a tag link desta forma aqui e fechamos. É uma tag simples, como vocês podem ver, ou uma tag vazia. Aqui nós temos o atributo rel, como já tínhamos discutido isto. Então vamos escrever aqui style sheet, desta forma aqui. E por fim, vamos colocar aqui a propriedade href, que vai apontar o arquivo que nós queremos usar. Desta forma, nós queremos o seletores.css. Como vocês podem ver aqui, já está a autocompletar. Muito bem, desta forma, significa que nós já conectamos o nosso arquivo HTML ao nosso arquivo CSS. Mas se você prestou atenção, pode ter visto aqui que nós falhamos, colocamos um ponto e vírgula, mas nós queremos rel, desta forma aqui. Muito bem, já conectamos esses dois, então podemos passar para a aula de hoje. Nós queremos aprender sobre seletores e tem aqui algum texto que fala sobre seletores. Você pode pôr uma pausa aí e ler esse texto porque é interessante. É um texto verdadeiro sobre seletores. Como vocês podem ver, nós temos aqui a definição do seletor. O que é um seletor? E simplesmente dissemos que seletor é uma parte de uma regra CSS usada para aqui, por alguma razão, está escondido o texto, mas eu quero esse texto que seja visível, não é? Para vocês. Vou abrir neste momento aqui. Então dizia, seletor é uma parte de uma regra CSS usada para selecionar os elementos HTML aos quais o estilo será aplicado neste caso. A palavra regra CSS pode estar a criar confusão agora, mas vocês vão aprender ainda nesta aula o que é uma regra CSS. Neste momento, vamos interpretar o que nós dissemos aqui. O que é exatamente um seletor? Como vocês puderam ouvir aqui, nós dissemos que é parte de uma regra.
Mas o mais importante aqui não é exatamente dizermos que é parte de uma regra, é exatamente sabermos o que é um seletor. De uma forma resumida, é dizer, nós queremos apontar a um elemento HTML aqui no nosso CSS. Os estilos serão colocados neste arquivo aqui. Mas este arquivo precisa saber qual é o elemento que nós queremos pegar de lá do nosso HTML para podermos colocar os estilos. Então, isso é que é um seletor. Se nós viermos aqui, vocês podem ver muitos elementos aqui. E a melhor forma de identificar um elemento é pela própria tag. Vocês podem ver aqui que nós temos o H2, temos aqui o P, que significa parágrafo. Então, todos esses elementos aqui são identificados a partir da sua tag. Então, para selecionarmos um elemento, podemos simplesmente usar a sua tag. Se viermos aqui e dissermos o seguinte, queremos estilizar este texto aqui, queremos colocar uma cor diferente neste texto. Então, vamos vir aqui e dizer H2. Este é um seletor, significa que selecionamos aquele elemento do HTML para podermos estilizar aqui no nosso CSS. Então, se já selecionamos, nós precisamos fazer algo que é obrigatório aqui. Todas as declarações, vocês vão saber ainda neste vídeo que é uma declaração. Elas vêm dentro de chavetas, pelo menos aqui em Moçambique, esses símbolos nós chamamos de chavetas. Já ouvi outros nomes no Brasil, mas aqui em Moçambique nós chamamos de chaveta. Desta forma, aqui dentro nós podemos colocar as declarações. O que é uma declaração? A declaração é o conjunto da propriedade e do valor dessa propriedade. O que é uma propriedade? A propriedade é aquilo que nós queremos trocar. E nós já tínhamos dito na aula anterior que nós escrevemos esses nomes de propriedades em inglês. Neste caso, nós queremos trocar a cor do nosso texto. Então, a propriedade vai ser exatamente color. Desta forma aqui. Depois disso, nós colocamos dois pontos para separar a propriedade do valor da propriedade. Dois pontos é este símbolo aqui. E no final, nós colocamos o valor. Neste momento, nós queremos colocar uma cor. Podemos escolher aqui o brown. Nós vamos ver no detalhe as cores aqui no CSS, mas por enquanto podemos ficar com o brown. Nós escrevemos o nome da cor, então essa cor é interpretada. No seu VS Code, pode não estar a acontecer isto que vocês estão a ver aqui, que eu consigo ver logo a cor, porque vocês podem não ter instalado uma extensão que faz isto. Aqui nas extensões, nós temos esta extensão aqui que chama-se Color Highlight. Então, é essa extensão que permite fazer isto aqui, logo aparecer aqui a cor. E desta forma, você tem certeza que acertou na cor que você precisa, pelo menos no nome. Muito bem. Depois disto, nós terminamos colocando aqui um ponto e vírgula, porque normalmente nós vamos ter várias declarações aqui. Então, cada declaração é terminada por ponto e vírgula. Mas olha, Hélio, o que é isso de declaração? Declaração é este conjunto aqui, que eu estou a selecionar agora. Propriedade, valor de sua propriedade. Mas esta declaração está dentro de uma regra. E o que é uma regra? Uma regra é este conjunto todo aqui, desde o seletor até a própria declaração. Nós temos aqui o seletor, temos aqui essas chavetas e temos aqui essa declaração. Então, tudo isto aqui chama-se regra CSS. E uma regra CSS pode levar diferentes declarações. Só para terem um exemplo, mas antes disso, eu vou ocultar e vou fechar um pouco para podermos visualizar o que estamos a fazer. Vocês conseguem ver agora que nós selecionamos esse texto e mudamos de cor. Mas não é só isso que pode acontecer aqui. Nós podemos mudar o tamanho deste texto aqui. Então, podemos vir aqui. Temos Font Size para podermos trocar de
tamanho, usamos uma propriedade que chama-se font size. Não se preocupe com as propriedades, com o tempo você vai dominar isso e vai ficar tudo na sua cabeça. Então escrevemos fonte e como vocês podem perceber, eu ao pronunciar parecem duas palavras, ou melhor, são duas palavras que valem para uma propriedade, ou melhor, que valem como uma propriedade. Então é fonte size. Sempre que vocês ouvirem esse padrão de duas palavras, esta propriedade é separada por um hífen. Então temos aqui size, font size. Não pode estar ligado desta forma aqui. Isto não existe no CSS puro. Então vamos ter aqui font size. De novo, vamos colocar aqui os dois pontos. E depois nós podemos colocar aqui 50 pixels. Esses 50 pixels é uma unidade de medida aqui no CSS. Vocês vão aprender sobre isso. E depois fechamos. Notem que isto está tudo junto. Esse pixel aqui está tudo junto. Se eu separar desta forma aqui, isto perde efeito. Não existe no CSS. Ou melhor, não é válido no CSS. Então, os 50 pixels têm que estar junto para poder funcionar. Então, vocês podem ver. Vou até diminuir, colocar aqui 36 pixels. E vocês podem ver que nós conseguimos aqui estilizar. Muito bem. Viram aqui o que é uma regra CSS e viram as declarações. As declarações podem ser múltiplas aqui, dependendo daquilo que você quer que aconteça com este texto aqui. Perfeito. Já vimos este seletor aqui, que faz parte dos seletores simples. Mas existem outros tipos de seletores. Este é um seletor simples, como eu disse, mas podemos encontrar os seletores combinados, os seletores de atributos, de pseudoclasses, assim como de pseudoelementos. Não se preocupem com isso agora, turma. Vocês vão aprender tudo isto durante este curso. Nesta aula, o que eu quero que você saia daqui sabendo é selecionar um elemento e colocar algum estilo. Isso vai provar que você aprendeu sobre seletores. Vamos continuar, turma. Aqui nos seletores simples, nós podemos encontrar o seletor de tag, como vocês viram, o H2 é uma tag, mas existe um seletor especial que se chama seletor universal. Este é um seletor único. Então, se eu vier aqui, vou até colocar este de cima. Se eu vier aqui colocar um asterisco, isto significa que eu selecionei todos os elementos da minha página. Então, vamos abrir e fechar as chavetas. Eu poderia colocar as declarações aqui na mesma linha, mas é uma boa prática e eu estou acostumado a colocar dessa forma para poder ler melhor. Então, selecionei todos os elementos. Se eu vier aqui e colocar color, como já vimos, e colocar blue, que é a cor azul, vocês podem ver que todos os elementos mudaram para azul, exceto este aqui, porque nós temos a declaração aqui por baixo. Na aula anterior eu toquei um pouquinho sobre isso. É interpretada a declaração que é colocada por último, de cima para baixo. Significa que esta aqui vem depois do blue, logo vai ser aplicado esta aqui que vem por último. Mas eu posso comentar isto aqui, desta forma aqui. Então vocês podem ver logo que tudo fica azul. Eu acabei dando um spoiler aqui sobre os comentários no CSS, mas veremos isso nas próximas aulas. Perfeito, vocês já aprenderam sobre este seletor universal aqui também. Seleciona todos os elementos que estão no seu HTML e você pode aplicar estilos nele. Mas também existe o seletor de ID, assim como o seletor de classe. Vocês já aprenderam sobre ID, mas também aprenderam sobre classe no módulo de HTML. Vamos aqui. Aqui onde eu digo tipos de seletores, vamos colocar o atributo ID. Vamos colocar aqui. Então, este ID, como vocês aprenderam, não pode começar por um número. Tem que ser sempre uma palavra, ou melhor, uma letra. Então, eu posso colocar aqui, vou chamar isso de título
2, assim. Este é um ID. Então, para selecionar um ID no nosso CSS, nós vamos aqui e começamos com este símbolo aqui de cardinal. Estamos a dizer que queremos selecionar um ID. A seguir, colocamos o nome do ID. Se vocês lembrarem, nós chamamos de título 2. De novo, abrimos e fechamos chavetas. E vou colocar de novo color aqui. E eu vou colocar um orange. Então, vou colocar esse orange red para ver se fica mais visível. Então, vocês podem ver aqui e vocês podem ficar confusos. Aqui não é simplesmente porque ele está no último. Eu poderia subir isto aqui para cá. Eita, fiz confusão aqui. Eu preciso só de Alt para subir isto para cá. Vocês vão perceber que ele continua sendo aplicado esse estilo aqui. Isto é por causa de algo que nós chamamos de especificidade, que vocês também vão aprender neste curso. Embora eu já tenha um vídeo aqui no canal que explico isso, se você estiver curioso, pode ir aprender sobre especificidade antes mesmo de chegarmos lá. Então, o ID é mais importante em relação aos outros. É por isso que, mesmo estando cá no topo, ele continua sendo aplicado. Agora, além do seletor de ID, nós temos o seletor de classe. Vamos aqui no nosso HTML. Neste parágrafo aqui, eu vou colocar uma classe aqui, um atributo classe. Vou chamar de parágrafo. Pode ser par 3, por exemplo. O número não é obrigatório, pode ser assim, par. Então, é este texto aqui que vocês conseguem ver aqui. Se nós viermos aqui, queremos selecionar por classe neste momento. Então, para dizer que o seletor é de classe, você vem aqui, coloca um pontinho e coloca o nome da classe. Desta forma aqui. Vamos dizer o quê? Vamos trocar de cor também. E vamos colocar aqui um black. Nome da cor black. Logo, vocês conseguem ver que este texto aqui foi alterado para preto, porque nós selecionamos esse parágrafo aqui através da classe e colocamos a cor preta. E de novo, vocês conseguem ver que este aqui está cá no início e mesmo assim está sendo aplicada esta cor aqui, mesmo depois de selecionarmos aqui todos os elementos e colocarmos blue. A classe também tem mais peso em relação a esta seleção aqui. Isso, de novo, tem a ver com especificidade que ainda não vimos. Muito bem, vamos voltar aqui e acredito que para esta aula é tudo que nós precisamos aprender. De forma resumida, vocês devem reter nesta aula que o CSS é baseado em regras. Esta é uma regra e dentro dessas regras tem declarações. Além disso, devem lembrar também que existe o seletor por tag, que é um seletor simples. Existe o seletor universal, que seleciona todos os elementos. O seletor por classe, assim como o seletor por ID. Isto é que é importante reter nesta aula. Mas lembrem-se sempre, aquele que tiver alguma dúvida sobre esta aula, é só colocar aí nos comentários. E se você tiver também aprendido algo nesta aula, deixe nos comentários para eu saber que de alguma forma o vídeo lhe ajudou. E nos vemos na próxima aula.